Olá malta, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é um review de principiante dessa belezura aqui, que é uma Triumph Tiger 900 GT Pro. Meu nome é Flávio Ernesto e eu comecei a andar de moto com 62 anos de idade. Então cola comigo e vamos nessa. Olá malta, então estamos de volta aqui na Triumph, mais uma vez graças ao nosso querido amigo André Ribeiro, que nos emprestou essa máquina maravilhosa que é uma Tiger 900 GT Pro da Triumph, uma super máquina que nós vamos testar hoje sob a ótica do principiante e ver como é que ela se comporta em se tratando de um novato a pilotá-la. Então vamos lá, ligar a menina. Pronto, tá ligada. Vamos sair com ela. Belo ronco, ronco super interessante. Gostei. Suave. Boa posição de conduzir. E primeiras impressões, primeiro, ela entrega, pelo que eu estou vendo, ela é bem suave na entrega da potência, não é aquela coisa louca e absurda e não linear, parece super interessante sobre esse aspecto. Posição de conduzir é boa, agradável. Acelera muito bem. Tem muito boa aceleração. Você não sente ela ganhando velocidade, ganhando potência. Ela faz uma entrega muito suave, isso é uma coisa que eu percebi. Macia, suspensão é macia, tem suspensão traseira ajustável eletronicamente. Infelizmente a suspensão dianteira não é ajustável, não há ajuste pré-carga na dianteira, tá? Ela tem 222 kg de ordem de marcha, que você não sente, muito maleável, não é demais maleável, porque eu acho que ela tem uma roda de 21 polegadas na frente, então ela não é tão versátil quanto as motos com a roda de 19, tá? Mas ainda assim, olha só, ela é bem maleável. Gostei muito do motor. Gostei também do Quick Shifter. Ele engata as marchas de forma suave. Olha isso, ó. Ela engata as marchas de forma suave, sem dar muito tranco. Aliás, eu nem senti tranco, viu? Olha como a menina acelera. Acelera e acelera rápido. Acelera muito rápido. Você vê, a gente chegou aqui a 160 e poucos por hora em segundos. E eu não forcei, tá? Se forçasse seria muito mais rápido. Então anda muito, você a 120, 130 não sente que está nessa velocidade, se não olhar para o velocímetro.
Estou gostando muito. Ela para viagem me parece muito gostosa. Agora aqui nós estamos chegando no autódromo do Estoril. Vou entrar aqui, fazer umas curvinhas a baixa velocidade, como a gente faz normalmente. Uma frenagem de emergência. Vamos ver o desempenho dela nisso. Hoje o autódromo está cheio, deve ter treino aqui ou corrida. Então não vamos perturbar muito as pessoas. Olha, ela baixa a velocidade. Embora ela tenha um centro de gravidade que me parece um pouquinho alto, não chega a prejudicar não. Ela tem um bom desempenho a baixa velocidade. Fácil de guiar, não mostra peso excessivo. Aqui. Consegue fazer os 8 com facilidade. 7 km por hora, nenhuma dificuldade. É uma moto muito equilibrada. Vê-se que ela se comporta muito bem. A baixo giro e a baixa velocidade. Vamos ver se a gente faz uma volta aqui. Fazer um U-turn. Tentar fazer aqui uma frenagem de emergência, mas sem... Agora não deu. Sem prejudicar ninguém. Vamos lá. E, ó, ela para imediatamente e aciona os 4 piscas para indicar e chamar a atenção de quem estiver atrás que houve uma frenagem de emergência. Então isso também é um dispositivo de segurança muito bom, muito interessante, que ajuda bastante. Ronca bonito. Então vamos sair aqui do autódromo, continuar na nossa investigação, dar mais uma voltinha. A moto é muito gostosa de guiar, viu? Gostando muito de guiar ela. É uma moto muito confortável, a posição de pilotar é espaçosa, tem uma boa proteção contra o vento. E isso é importante também para quem está começando se sentir à vontade na moto. Ela curva muito bem também. E como eu ia dizendo, ela é econômica, me parece, pelo que dizem. Tem uma série de recursos eletrônicos embarcados, modos de pilotagem, controle de tração e, em suma, ela é uma moto muito boa, viu? Muito agradável a condução, acelera bem, mas não assusta. Isso eu acho que é importante para o principiante. Ela não dá susto, né? O desempenho é bem suave. Esse motor de 3 cilindros tem uma resposta suave, progressiva. Isso é ideal para o iniciante. Pelo menos é assim, na qualidade de iniciante, é assim que eu me sinto. Eu não gosto daquelas motos que tem aquela curva de potência muito irregular, que dá aquela entrega assim, de repente ela vira um demônio. Não é o caso dela e eu acho isso agradável, tá? O que tem assim, teria de aspectos negativos nela?
Primeiro, essa suspensão dianteira que não é ajustável, né? Basicamente isso. Fora isso, eu não vejo nada. Ela freia muito bem. Gostei muito do freio Brembo. A ergonomia também é muito boa. Posição de conduzir. Pelo menos para mim, na minha altura, o guidão está numa posição excelente. Não há o que reclamar. Então, basicamente, eu diria que eu gostei muito dela. Gostei mesmo. Suspensão filtra maravilhosamente bem. E é isso. Agora vamos à conclusão e as minhas considerações finais sobre essa motoca. Tá ok? Estamos aqui mais uma vez com mais um review de principiante e essa é a nossa conclusão. Essa aqui, como vocês já viram, é uma moto Triumph Tiger 900 GT Pro. Eu não canso de dizer isso, mas a verdade é que ela é uma moto excepcional. Muito bonita, linha arrojada, acabamento perfeito, como a Triumph sabe fazer. Ela tem 222 kg de ordem de marcha, não é muito pesada, não é desagradável de se guiar, é ótima de se guiar. Posição de condução é ótima, perfeita. Vamos fazer aquele teste do peso e da posição de condução, tá? Primeira posição de condução, olha aqui, ó. Como vocês sabem já, eu tenho 1,78 m, tá? E consigo colocar os dois pés no chão, o banco está na posição baixa, tá? Se ele estivesse na posição alta, eu estaria assim, com metade do pé apoiado, tá? Como ele está na posição baixa, eu consigo apoiar os dois pés tranquilamente no chão. Posição de condução, ó, muito boa, muito agradável, não é aquela que você fica muito para trás, tá? Um pé aqui no banco, muito boa posição. Em relação ao ronco, vamos ouvir um pouquinho do ronco dela. Não é um barulho grosso, do jeito que eu gosto, mas é um barulho interessante. Ela é uma 3 cilindros, né? São 3 cilindros, por isso ela tem esse som um pouco mais agudo. Em relação a ela ser ou não uma máquina para principiantes, olha, eu gostei muito dela, adorei o Quick Shifter. Eu acho que ela é uma máquina fantástica, mas por dois motivos eu acho que ela não é uma máquina para principiantes. Primeiro, porque ela corre muito. Segundo, pelo preço. Também não é uma moto para você ter como primeira moto, que você eventualmente vai tombar, vai deixar cair, vai quebrar alguma coisa. Então, talvez por isso eu digo que ela não é uma moto principiante. Agora, se você é um cara que tem cabeça e vai andar devagar, que eu acho até difícil nessa moto, porque ela anda rápido e você nem sente que ela está andando rápido. Quer dizer, ela tem um desempenho sensacional. E com todas essas coisas de eletrônica embarcadas que ela tem aqui, como regulagem eletrônica da suspensão, regulagem elétrica, tem 5 modos de condução, tem cruise control, aquecimento de punho, aquecimento do banco do carona, do pendura, proteção aqui das mãos. Ela é uma moto completa, né? Super equipada. Francamente, não sei dizer se é uma moto para principiantes, se ela seria adequada. Eu adoraria ter uma, tá? Como principiante, eu adoraria ter uma. E teria uma. Eu teria coragem de ter uma e procurar andar devagar, e tentar me segurar.
Em termos de facilidade de condução, é tranquilo. Em termos de altura, para minha altura, 1,78, é tranquilo. O peso você não sente, absolutamente. 222 kg em hora de marcha e você não sente. Então, teoricamente, ela seria boa para principiante. Agora, considerando os outros fatores que eu já elenquei, eu tenho minhas dúvidas. Tá? Deixa eu aproveitar e pedir a vocês para subscreverem o canal, darem um like e compartilhar esse conteúdo, ok? Muito obrigado por ter estado aqui comigo até agora e até a próxima.